Boa noite, neste domingo, dia 15 de outubro de 2017. Mais uma vez, em um nome santo, Senhor Jesus Cristo, irmãos, o Espírito Santo me manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos cumprimentar a todos os aniversariantes deste dia 15 de outubro, os aniversariantes de todo o decorrer desta semana que passou e desta semana que está começando neste domingo, 15 de outubro de 2017. Que o Senhor Deus estenda sobre vós a luz do seu rosto e derrame bênçãos sem medidas sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, galardoando-os com bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Portanto, vejamos, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a tentação de Eva e a queda do homem, ou seja, Eva, ela foi tentada pela serpente. A serpente era considerada por Deus como a mais astuta de todas as alimárias. O que significa alimárias, irmãos? Significa um animal, sobretudo quadrúpede. E a serpente até então ela ainda não rastejava. E o que significa astúcia? Habilidade em enganar. Então, a serpente era a mais astuta de todos os animais, ou seja, de todos os animais, de todos os quadrúpedes, e ela que tinha maior habilidade em enganar. Então, ela mostrou a Eva que no dia em que eles comessem do fruto proibido, que lhes seria aberto os olhos e que eles seriam como Deus, sabendo do bem e do mal. E Eva comeu desse fruto, Eva deu ouvidos à serpente, Eva conversou com a serpente, porque é isso que nós temos que ter como exemplo. Nós não devemos conversar com Satanás, nós não devemos conversar com aqueles mensageiros de Satanás, que Satanás manda trazer mensagens para nós. Irmãos, assim como Deus, o Espírito Santo de Deus, precisa usar alguém para fazer a sua obra, o diabo ele também precisa usar alguém para fazer a obra dele. Nós não temos que criticar nem condenar ninguém, nós temos que orar por todas as pessoas, nós temos que abençoar as pessoas, mas nós temos que vigiar, conforme está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E com o pecado de Adão, com esse pecado, aí vieram as consequências, amados. Caim mata Abel, é o primeiro homicídio. Há a corrupção geral do gênero humano, ao dilúvio, mas em Gênesis capítulo 8, versículo 21, nosso Deus nos diz: e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração, ou seja, quando Noé saiu da arca, Noé sacrificou de todos os animais limpos, Noé concedeu sacrifícios ao Senhor, e o Senhor se agradou do cheiro suave desse sacrifício oferecido por Noé, e aí está escrito em Gênesis capítulo 8, versículo 21, e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Ou seja, a imaginação do homem, do coração do homem é má desde a sua meninice. Aí Deus, mais uma vez, nós vamos ver, porque nós já vimos, Deus está legalizando, Deus está afirmando aí sobre o pecado adâmico. Ou seja, irmãos, a pessoa quando nasce, ela já traz consigo aquele pecado adâmico. Ninguém precisa ensinar a criança a fazer o que é errado. A criança ela tem que ser educada para fazer o que é certo. Mas Deus buscando salvar a humanidade, Deus buscando reverter todo esse quadro, porque quando Adão peca, quando Eva e Adão pecam, no caso Adão, porque se ele tivesse resistido àquele oferecimento de Eva, certamente que Deus lhe daria uma outra adjutora, porque ele que foi formado do pó da terra e Eva foi formada de uma das costelas dele, então certamente que Deus lhe daria uma outra adjutora, mas não. Ele também incidiu, ele também pecou, ele também errou, e com isso ele entregou a humanidade nas mãos de Satanás, nas mãos do diabo, que conforme está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 18, com palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, e disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu, e ele foi derrubado, ele veio para a terra, e aqui ele com a
1/3 dos anjos decaídos, que se transformaram nos demônios, ele começou a fazer a sua obra. E dentre as obras, a principal, a primeira que ele fez foi o quê? Foi a tentação e a consequente corrupção do gênero humano. Mas Deus, por ser amor, conforme está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, por amar a humanidade, irmãos, Deus, ele arquiteta um plano de nos salvar, de nos comprar com o seu sangue. Ou seja, quando Adão pecou, ele entregou a humanidade nas mãos do diabo. Então Deus, quando ele veio, ele se encarnou, se fez homem, ele veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e naquela cruz do Calvário, ele rasga toda a cédula adâmica, ele compra com o seu sangue, com o seu sacrifício, todos os homens para Deus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E com o seu sangue, o Senhor Jesus Cristo estava comprando das mãos do diabo a humanidade, aquelas pessoas que o recebem, o confessam como Senhor e Salvador da sua vida, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E no momento que nós passamos a receber e confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, aquela cédula adâmica que foi entregue por Satanás a ele, aquela cédula adâmica que foi entregue por Adão ao diabo, a humanidade, quando ela recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele rasga aquela cédula adâmica do pecado original de Adão, é rasgado. É por isso, irmãos, que não se precisa ensinar a criança aquilo que é errado, porque ela já nasce sabendo a prática do erro. Tem que se educar e ensinar o que é certo. E em João capítulo 3, versículo 16, também está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele não permitiu que fosse definida por palavra, porque não há palavra para definir o amor dele que tem ao nosso alcance, do nosso conhecimento. Nós não conhecemos a profundidade, a dimensão do amor de Deus. É tão grande, que não há palavra para defini-la. Por isso ele usou o termo de tal maneira. Portanto, o Senhor Jesus Cristo foi para aquela cruz do Calvário para nos comprar, para nos resgatar das mãos de Satanás, das mãos do diabo, pela consequência do pecado adâmico. Que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, neste domingo, dia 15 de outubro de 2017, oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra, por mais este alerta, por mais esta exortação que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar a importância de recebermos e confessarmos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque toda a humanidade, irmãos, é criatura de Deus. Nós só passamos a condição de filhos de Deus, nós só passamos a ter direitos, as promessas do Senhor Jesus Cristo, quando nós passamos a condição de filhos de Deus. Aí nós passamos a ser herdeiros da promessa, conforme está escrito em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, a bênção de Abraão, ela nos é dada, ela nos é concedida através
através do Senhor Jesus Cristo, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado e vertido na cruz do Calvário, pela fé, pela certeza, pois fé, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. E pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.